pessoal, eu sou a professora Flávia Rita e agora que a gente já sabe um pouco mais das regras do nosso concurso, nós vamos falar sobre a organização do seu texto e especialmente sobre o tema do seu texto aí para o concurso do Sileng. Gente, texto requer planejamento. Você que está no ensino médio já sabe disso, né? Já fez muitas produções ao longo do seu Fundamental 1 e do Fundamental 2, já está mais preparado para produzir um texto adequado ao gênero textual dissertativo argumentativo e já entende que a dinâmica desse texto é opinativa. Então, nós temos um tema, e esse tema é mais geral. A partir desse tema, você vai escolher qual é o seu posicionamento e vai defender esse posicionamento ao longo de todo o texto, tá? Então, planejar o seu texto é essencial e vamos lá, grupo 3, pensar em algumas possibilidades de desenvolvimento do seu tema. O tema do grupo 3 é interessantíssimo. Tecnologia e inovação na indústria láctea, caminhos para um futuro sustentável. Então a gente sabe que esse futuro sustentável, ele tem a ver desde, por exemplo, o manejo dos animais envolvidos na produção de leite. Então, como é feito esse manejo? Outra coisa, dentro da cadeia produtiva, se não há pontos de desperdício, então se você consegue aproveitar o soro ou outros subprodutos ali derivados do leite. Então, a gente trabalha todos os processos de tecnologia e inovação dentro desse ambiente de produção de leite como ferramentas, como utensílios à garantia de sustentabilidade. E a gente sabe que as gerações futuras dependem desse olhar agora, e é um olhar preciosíssimo, né? Gente, existem várias formas de desenvolver um texto, tá? Então, a partir desse tema, trouxe algum panorama para vocês, mas vocês podem, a partir desse panorama, pensar em outras possibilidades. Aqui eu trouxe a indústria láctea brasileira, mas você poderia pegar a indústria láctea mineira, não tem problema. Tem buscado cada vez mais formas sustentáveis de produção. Então, eu já trouxe que existe uma preocupação da indústria no Brasil em se tornar mais sustentável. E o uso da tecnologia se mostra fundamental nesse processo. Bom, o que a gente pode pensar? Que tipo de maquinário hoje é utilizado na produção de leite de modo a gerar economia de água, economia de energia? Quais são os sensores de qualidade e até o uso de inteligência artificial dentro desse processo produtivo do leite? Ah, Flávia, foi bom que você falou em inteligência artificial e eu pensei logo que eu já estava me preparando para participar do concurso por meio da inteligência artificial. Pensei, ChatGPT, faça o meu texto que eu vou enviar para o concurso do Sileng. Gente, não adianta. Primeiro, nós vamos escolher textos autorais. E o texto, ele tem uma marca de pessoalidade, né? Se vocês estudarem um pouco sobre o texto produzido por inteligência artificial, ele é considerado um texto sem alma. Depois deem uma pesquisada nesse tema, que ele também é interessante, tá? Então, o que acontece? Nós queremos um texto autoral, um texto que traga a essência de quem está do outro lado, um texto que seja opinativo, que não dialogue com outros tantos textos perdidos por aí, aquele texto que é lugar comum, leu outro, tudo igual. Então, nesse caso, um dos critérios dentro do nosso concurso é a originalidade. E é claro que eu estou acreditando piamente que você se valerá da inteligência artificial para o bem. O que é usar para o bem? Você pode usar a inteligência artificial para pesquisar sobre o tema tecnologia e inovação na indústria láctea, caminhos para um futuro sustentável, e não para produzir o texto para você, porque você precisa concorrer no concurso de maneira lícita, e esse pode ser um critério de desclassificação, tá? Bom, então, vamos falar da inteligência artificial da forma mais positiva possível, como, por exemplo, o uso dessa inteligência artificial dentro da indústria láctea, tá? Na produção aí de leite, como ela pode ajudar na inovação. É porque a gente pensa em inteligência artificial, pensa no ChatGPT, mas vai muito além disso, obviamente. A gente não está falando apenas de IA generativa.
Bom, que tipo de investimento a gente tem nas embalagens? Existe uma logística verde que possa, de certa forma, reduzir o impacto ambiental? Que tipo de embalagem hoje, né, deve ser é, preferida ali dentro do ambiente do consumo do leite? Qual que é o papel do consumidor na escolha dos produtos? Porque muitas vezes a gente não se dá conta de que alguns produtos têm selo verde, né, que é selo de sustentabilidade, e outros não. Então, qual que é o papel do consumidor na escolha desse produto que tem maior preocupação com a sustentabilidade? Isso tudo aqui. E aí, na conclusão, a tecnologia como ferramenta na produção de leite, e aí se mostrando não como uma tendência, mas uma necessidade para garantir um futuro sustentável e saudável para todos. Então, essa é a lógica do nosso tema. Todo texto começa com um planejamento eficiente. Então, aqui eu estou sugerindo para você que você faça a leitura do tema e, a partir desse tema, direcione uma pergunta. Gente, lembrando que o título é autoral, você escolhe. Tema e título não se confundem. Tema é o que a gente está propondo para o concurso, tá? Então, o tema é tecnologia e inovação na indústria láctea, caminhos para um futuro sustentável. Esse é o tema. O título é autoral, você que escolhe. Então, ele deve ser autoral. E esse título, ele deve estar em consonância com o seu ponto de vista. Então, ele deve ser condizente com o ponto de vista a ser defendido. Então, título é você que escolhe. Inclusive, o título é um critério obrigatório na produção do nosso texto. Tem que ter título no nosso texto, tá? Então, a gente tem o seguinte: coloquei aqui uma pergunta baseada no tema. Como a tecnologia pode contribuir para a sustentabilidade da indústria do leite? Logicamente, pensando também nos derivados. E aí você vai falar que a inovação tecnológica é fundamental para tornar a indústria láctea mais sustentável e eficiente. E aí, a partir disso, eu posso falar do uso de inteligência artificial. Eu posso falar, por exemplo, de selo verde dentro das embalagens. Eu posso falar de práticas de produção, manejo dos animais mesmo. Eu posso falar das embalagens. Eu posso falar do papel do consumidor na escolha desses elementos, né? Colocar no singular, papel do consumidor. Então, eu posso falar do papel dos consumidores na escolha desses elementos. Aí você vai listar as razões relacionadas à sua tese, mas depende do que você vai falar, obviamente. Então, tecnologias que otimizam o uso dos recursos naturais, como economia de água e economia de energia. Então, eu vou trabalhar aqui que tipo de maquinário pode ser usado nesse processo. Desenvolvimento de embalagens ecológicas e redução da emissão de gases. Então, eu posso pensar, né, na criação de animais, o quanto isso impacta o meio ambiente, especialmente por causa do metano, e como a gente pode fazer para reduzir a emissão desses gases. Isso tem a ver com a alimentação do gado. Então, como é que a gente vai tratar isso? E a mesma coisa em relação às embalagens. Monitoramento digital, e aí pode abordar inclusive a inteligência artificial e a qualidade dos alimentos produzidos. E aí a gente pode pensar em rastreabilidade, ferramentas de fiscalização, papel do Estado. Uma outra coisa que a gente pode pensar, qual que é o papel do Estado
tanto em fomentar práticas sustentáveis, como também de fiscalizar práticas que são degradantes aí ao meio ambiente, tá? Dentro do nosso texto, a gente vai reforçar a tese e, se possível, propor soluções. Então, estimular investimentos em pesquisa, parcerias entre empresas públicas e privadas que possam garantir a sustentabilidade, parcerias entre empresas e centros tecnológicos para promover práticas mais sustentáveis dentro do setor. E aí, gente, aqui eu estou dando apenas e somente exemplos. Quem vai definir o norte do texto é você. Então, pensando no norte do seu texto, use argumentos como ferramenta de pesquisa. Então, agora você pode usar o ChatGPT, porque você está usando para pesquisar. E aí, a partir das informações ali adquiridas, você vai escolher o assunto. Eu te dei o tema, você vai escolher o assunto do texto, e é sobre esse assunto que você vai construir o seu ponto de vista. Então, o seu ponto de vista construído a partir desse assunto. Uso de sensores e robôs na ordenha automatizada, eu pesquisei sobre isso, eu achei muito legal. Então, uso de sensores e robôs na ordenha automatizada, embalagens biodegradáveis e recicláveis no setor lácteo, redução do consumo de água e energia de produção, como isso vem sendo pensado, energia limpa, como a energia solar e o biogás, usado em fazendas leiteiras, o papel dos pequenos produtores, por exemplo, nessa engenharia toda, desenvolvimento de leites vegetais e o impacto ambiental disso, logística verde, que visam aí a distribuição com menor emissão de CO2, startups de agronegócios, né, aplicadas à pecuária leiteira, certificações de sustentabilidade da cadeia produtiva do leite, projetos de pecuária de baixo carbono, inovações genéticas para vacas mais produtivas e existentes. Então, eu trouxe alguns pilares que podem servir de norte para você pesquisar, escolher o seu ponto de vista e produzir o seu texto, tá? Então, assim, todo texto começa com planejamento. Eu tenho um tema, que é algo mais amplo. A partir daquele tema, eu preciso fazer um recorte, escolhendo o assunto que eu vou tratar dentro do meu texto, elegendo para esse assunto um posicionamento, qual é a minha opinião acerca daquilo ali, e a partir daquela opinião é que eu vou desenvolver o meu texto, beleza? Então, pensando na organização das ideias, eu vou fazer aqui um plano básico, só para você se conectar com a lógica. Pensou no seu tema, o seu texto, que é um texto dissertativo, argumentativo, ele precisa ter um eixo temático, tá? Além do tema do concurso, você tem que escolher um eixo temático, de acordo com os tópicos que eu falei, com as sugestões de pesquisas que eu dei, e você pode, obviamente, pensar em outras, tá? Então, aqui, ó, pense na organização do texto. O tema, gente, é uma macro-organização. A partir do tema, a gente precisa escolher duas outras coisas. Qual vai ser a nossa lógica, abordagem adotada pelo autor? Então, defina. Vou colocar até aqui, ó. Num texto de 30 linhas, não cabe tudo. Então, a partir do nosso tema, que é mais geral, tema é sempre geral. A partir do nosso tema, você vai definir a abordagem que será adotada por você. Então, essa abordagem, ela vai apontar o seu ponto de vista. E todo texto dissertativo, ele tem que ter o quê? Um ponto de vista. A partir desse ponto de vista, você vai definir, obviamente, o seu título, que deve ser autoral. E aí você vai fazer a construção de todo o seu texto. Definir o título, você vai fazer a introdução, desenvolvimento 1,
desenvolvimento 2. Se você achar que vale a pena, pode fazer um desenvolvimento 3. Ele não é obrigatório, mas pode aparecer no seu texto, e uma conclusão. Esses desenvolvimentos, eles precisam estar associados ao seu ponto de vista. Então, eles precisam ter relação explícita com a forma como você decidiu defender o tema. Então, o que a gente sabe? Que os argumentos selecionados precisam se conectar ao ponto de vista a ser defendido. Bom, então a organização do texto, ela começa por meio de pesquisa, gente. Primeira coisa que a gente faz é uma pesquisa sobre o tema. Então, você pode se pautar nos tópicos que eu sugeri. Então, faça uma pesquisa e, para isso, você pode usar a inteligência artificial. Nenhum problema. Depois, a gente faz um plano de texto. O que é o nosso plano de texto? Fazer uma seleção de argumentos em função do nosso ponto de vista. Quais são os argumentos que eu vou utilizar? Como esses argumentos estarão organizados dentro do meu texto, tá? E a partir disso a gente vai pensando na estrutura do texto. Como o nosso texto é dissertativo argumentativo, e nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, eu preciso entender que dentro da minha introdução, a gente faz duas coisas. A gente apresenta o tema. Então, a gente tem a apresentação do tema e a gente faz a apresentação da tese, que é esse ponto de vista que a gente vai defender. Então, a apresentação do tema e a apresentação da tese. Aqui, eu escolho o meu argumento 1, ou seja, eu preciso escolher o primeiro argumento em favor do meu ponto de vista. Argumento 2. Tenho que desenvolver o meu argumento, não é só jogar e deixar lá, eu tenho que explicar por quê, como isso contribui, qual é a relevância para o tema. Então, eu preciso desenvolver esse argumento e aqui também. Aqui eu posso usar um argumento 3, nós vamos falar de estratégias argumentativas daqui a pouquinho. E aí eu posso, obviamente, e preciso desenvolver isso aqui. Na minha conclusão, eu tenho que fazer a retomada da minha tese. Eu não posso colocar, por exemplo, dados novos. Eu posso colocar alguma sugestão, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, na conclusão aqui, é sempre a retomada das ideias do texto. O que mais que eu posso fazer aqui? Sugerir possíveis mudanças a partir de algum problema que eu consegui visualizar relacionado lá à cadeia láctea, à produção de leite, ao consumo de leite, né? Então, eu posso fazer a retomada dessas ideias. Essa é a organização básica do nosso texto, gente. Todo texto, para ser bem organizado, ele parte de uma pesquisa, e essa pesquisa pode ser feita com auxílio da inteligência artificial, plano de texto, entender que o nosso texto deve ser produzido no gênero dissertativo argumentativo. Isso implica adotar um ponto de vista a partir do tema,
o tema é mais geral e eu preciso escolher como é que eu abordarei esse tema. A partir disso, eu vou formular uma tese. Os argumentos que eu propuser devem estar a serviço dessa tese. A conclusão deve trazer a retomada da ideia e, se for necessário, eu posso apresentar possíveis soluções. Não são obrigatórias as possíveis soluções, mas elas são sempre muito positivas para o texto. Bom, dito isso, agora que você já sabe qual é o tema do seu concurso, né? Já tem uma noção macro da organização, nós vamos nos aprofundar em o que é um texto dissertativo, para você fazer um texto ainda mais adequado.